Nesse momento a gente sempre é obrigado a recuperar uma pesquisa científica que foi feita depois de muitos anos de estudo, que chegou à conclusão que nenhuma teoria social relevante foi produzida depois do almoço, né? Você sabe disso. Então, é um momento onde a atividade filosófica cede lugar para aquela outra, mais próxima da vida dos lagartos, aquela coisa assim que você tem que invernar por um tempinho, lagartear um pouquinho para poder recuperar. Mas vamos tentar. O Gortz chega a uma série de conclusões e, diferente dos outros autores, inclusive daqueles que nós ainda vamos anunciar mais uns dois que foram importantes na configuração dessa crítica, o Gortz, pela sua vinda mais consistente do marxismo e até pela perspectiva que ele não perde, né, da emancipação, ele faz uma provocação, vamos dizer assim, mais incisiva sobre as afirmações de Marx. Ele volta ao Marx para dizer primeiro, então, que a emancipação do trabalho foi mal compreendida, né? As pessoas entenderam a emancipação, o trabalho se emancipa quando Marx tinha dito emancipa-se do trabalho, né? Portanto, o trabalho tem que ser superado, uma sociedade que vai gerar a sociedade da atividade autodeterminada, não do trabalho heterônomo, como a gente viu. Mas o raciocínio que ele descreve para chegar nisso vai nos fundamentos daquilo que nós apresentamos do Marx. Ele vai questionar mais profundamente, nesses termos, né? Quer dizer, a crise que o proletariado vive enquanto classe acaba se expressando na crise da sua expressão teórica, que é o marxismo, né? Então esse é o momento mais dramático da afirmação que o Gortz traz à luz nos anos 80. Né? Por que ele vai dizer? O marxismo é a expressão teórica de um ser social, que é a classe. Se essa classe está em extinção, se essa classe está desconstruída e substituída por essa não classe de não trabalhadoras, a sua expressão teórica entra em crise. E aonde se localizaria essa crise combinada com a crise própria da existência da classe? Nas afirmações centrais de Marx, né? Então veja, a gente fez em branco, no fundo azul claro e a luz acesa, para que seja uma espécie de segredo que só poucas pessoas consigam chegar nisso, mas eu vou lendo para você. Primeiro, Gortz está convicto, né, que rompeu-se uma relação... agora ficou legal. Rompeu-se um vínculo, né, que Marx supõe que é o vínculo entre o avanço das forças produtivas e a classe trabalhadora, né? Como nós falamos, Marx projeta o desenvolvimento do capitalismo como um modo de produção mundial e a dinâmica do capital compreendida por Marx aglutinaria força de trabalho, concentraria força de trabalho, não apenas nas indústrias, mas em cidades industriais, em região, né? E, portanto, o desenvolvimento das forças produtivas seria coincidente com o crescimento, o fortalecimento e a unificação do proletariado, né? Essa é uma suposição e é uma afirmação de Marx. No Manifesto Comunista e em outros textos, o Marx fala isso explicitamente. Com o crescimento da indústria moderna, cresce o proletariado, né? O Gortz está convencido que essa equação não se confirmou, que o desenvolvimento das forças produtivas caminha num sentido de diminuir o proletariado e enfraquecê-lo ao invés de fortalecê-lo. Portanto, ele está assumindo como válida a suposição que a Hannah Arendt já havia anunciado e nós vimos, né? O segundo, que é bastante provocativo, é que Marx imaginava que esse crescimento do capitalismo, o fato dele se tornar mundial, o fato dele romper as barreiras nacionais, desenvolver as forças produtivas, geraria ao mesmo tempo contradições que seriam acentuadas, tornando possível, portanto, a superação do capitalismo, né? Mais especificamente, o Gortz está se referindo às teorias de Marx sobre a crise do capital. E ele provocativamente formula a seguinte ideia:
o capitalismo desenvolveu a genial capacidade de sobreviver ao seu mau funcionamento. Tá? É boa a formulação, né? Porque ele não deixa de identificar as contradições, os problemas, mas fala, as crises que o capital produz, paradoxalmente, geram um ciclo onde o capital sai fortalecido e não enfraquecido. Né? Então você teve a grande crise do início do século, né? Da qual é marca e expressão a Revolução Russa, por exemplo, mas o capitalismo rompe essa crise do início do século, da Primeira Guerra Mundial, e tem um ciclo de crescimento, que levará à crise de 29, à Segunda Guerra Mundial, a Revolução Chinesa, a descolonização da Ásia e da África, uma crise do capital, um crescimento do socialismo, o capitalismo sai fortalecido e sobrevive a essa grande crise. Né? Assim como vai, no momento em que o Gorz está escrevendo, o capitalismo enfrenta a crise de meados dos anos 70, início dos anos 80. Né? Então essa é uma afirmação que coloca em xeque uma das principais premissas de Marx. O capital vai se desenvolver contraditoriamente, gera crises e isso torna possível a sua superação. Né? Ele acredita que esse nexo também se rompeu. O terceiro, né, é algo também bastante provocativo. O desenvolvimento das forças produtivas materiais. O processo de modernização, nesse sentido também, você perguntava sobre o Kurz, né? Sobre o Robert Kurz. Há uma coincidência dos argumentos, eles dialogam em vários momentos com argumentos semelhantes, mas eles partem de premissas diferentes, o Gorz e o Kurz. Né? Mas nesse momento há uma aproximação. Tanto ele como o Kurz faz uma crítica ao processo de modernização. O Kurz vai defender isso, Robert Kurz vai defender isso num livro chamado Colapso da Modernização. O que ele está querendo dizer com isso? Que o Gorz concorda. Né? A tese marxiana de que as forças produtivas materiais, ao se desenvolver, entram em contradição com as relações sociais de produção capitalista, mas mais do que isso, geram as bases materiais para novas relações. E essa tese é a tese do Marx. Marx afirma isso. O que o Gorz está provocativamente colocando? As forças produtivas desenvolvidas sob a forma capitalista se demonstraram não ser base material para o socialismo. Pelo contrário, quanto mais ela se desenvolve, mais distante fica a possibilidade socialista. Como é que eu vou explicar isso? Algumas visões acabam caindo numa afirmação de que Marx teria dito de que as forças produtivas desenvolvidas permanecem as mesmas. Eu tiro a acumulação privada da riqueza, tiro a propriedade privada, mas as forças produtivas que serviam à acumulação de capital servem agora para uma transição socialista. E o Gorz vai discordar disso. Né? Vai falar, não, as forças produtivas não são neutras, elas são constituídas e desenvolvidas para os fins de acumulação de capital, não servem para a vida. Pelo contrário, atrasam a vida. Então nós teremos que não apenas romper com essas forças produtivas, mas em grande medida destruí-las para criá-las novas em outros patamares. Essas não nos servem de base. Né? Ele provocativamente fala o seguinte, para que servirá todo esse complexo industrial automotivo na perspectiva de uma sociedade socialista? Né? Fala, isso serve para esse modelo de acumulação de capital, não serve para nada para acumulação no sentido de uma acumulação social. Né? Aí a indústria armamentista, o padrão energético, ele vai fazer uma série de afirmações. De certa maneira, o Mesaros, né, o Istvan Mesaros, recupera essa ideia. Também faz essa crítica. É uma crítica, de certa forma, pertinente. Né? As forças produtivas desenvolvidas sobre o capitalismo são forças produtivas burguesas, adequadas à lógica da acumulação de capital, numa lógica de consumo, de produção destrutiva, como diz o Mesaros. Né? Então, nesse sentido, ele faz uma provocação de que essa é uma tese de Marx que, colocada no seu limite, né, também teria sido questionada.
E a última, e talvez a mais famosa das afirmações do Gorz, diz respeito mesmo ao proletariado e o papel dele nessa transformação. Essas forças produtivas desenvolvidas, né, eliminam a necessidade do proletariado. O proletariado é uma classe que tende a extinguir-se, né? Ela não será necessária para a própria acumulação de capitais. Então, o desenvolvimento das forças produtivas, ao invés de crescer e fortalecer o proletariado, o diminui. De posse dessas conclusões, o Gorz vai na fronteira da história, tira seu lenço branco do bolso e diz adeus ao proletariado. Vamos pensar outras formas, porque essa morreu. Então ele está criticando Marx, não desmerecendo a contribuição de Marx, mas afirmando claramente que, finalmente, a história produziu um contexto que desmentiu as afirmações de Marx. É isso. Então lembra o jovem Marx? Então, qual que é a tese do Gorz? Ele envelheceu, certo? Ficou um velhinho simpático, morreu em 1883, produziu uma obra que teve um impacto, inclusive, um século depois da sua vida, mas o final do século XX guardou uma amarga surpresa para Marx. O real não caminhou no sentido que ele havia apontado. Então é necessária a emancipação? É. Como administrar o fim do trabalho já em curso? É por uma saída revolucionária. Então nisso ele vai diferenciar profundamente do Habermas, de outro setor. Mas aquele sujeito que era capaz de fazer essa transformação morreu. É necessário outro. Essa famosa e gelatinosa não classe de não trabalhadores. Certo? No Negri vai assumir a forma da multidão, em outros autores vai aparecer na forma de novos sujeitos sociais, as massas, uma nova esquerda social, aí dependendo da coisa. Por que eu dizia que o curso não é exatamente o mesmo argumento, ainda que conhecida? Porque o curso vai, de uma forma mais aprofundada do que o Gorz, descer na análise da economia política, descer na análise do capital, para dizer que a contradição que o Marx apresentou, por isso que ele vai se diferenciar qualitativamente do Gorz. Para o curso, o Marx está certo. E acertou, e a projeção se deu de acordo com o que o Marx projetou. Né? Mas o que ele entende que é a interpretação do Marx? O capital se transformou numa objetividade que se autovaloriza, eliminando os sujeitos. O capital não tem mais sujeito. Ele é uma força fetichizada. Ele se fetichizou. É uma relação entre seres humanos que se transformou numa relação entre coisas. E o capital tem dinâmicas que, ao ser colocadas em funcionamento, não são mais controláveis pelos seres humanos. Assume uma dinâmica própria, do impulso à autovalorização. É um valor que se autovaloriza. Nesse impulso da autovalorização, o capital tende a concentrar mais em capital constante do que em capital variável, resultando na queda da taxa de lucro, né? Isso levaria a, vou usar as palavras do curso, no limite, à irrelevância da lei do valor. Cada vez mais o capital se expropria trabalho vivo, acumula riqueza e reproduz esse valor numa esfera parasitária, né? Que não é mais a produção do valor. A produção do valor tende a ter um papel proporcionalmente cada vez menor na reprodução ampliada do capital. Isso não é uma boa notícia, o curso não vai dizer que isso salva o capital, isso é a expressão do caráter parasitário do capital. Isso gera uma situação de barbárie, uma situação que ele vai chamar de colapso. Né? Agora, nesse colapso, quem é o sujeito desse colapso? Não pode ser o proletariado, porque a destruição da lei do valor destrói junto aquele que gera o valor, que é o proletariado. Esse é o curso, né? Robert Kurz, Grupo Crises, etc. e tal. Ora,
Por diferentes caminhos, como nós estamos vendo, prevalece a ideia de que a sociedade contemporânea é uma sociedade pós-industrial. E esse termo acabou a partir de um outro sociólogo que vem da tradição de esquerda, chamado Daniel Bell, da Inglaterra, escreve um livro chamado O Pós-Capitalismo, né? E que vai chamar essa era que materializa essas questões que estamos discutindo como uma era pós-industrial. A tese central do Daniel Bell não tem grandes novidades, a gente pode passar rápido por ela, né? Tem a ver com esses três registros últimos que apresentamos. Ele aceita a tese da Hannah Arendt, né? O desenvolvimento das forças produtivas gera as condições de prescindir do trabalho, né? Aceita a tese de Habermas, né? De que, portanto, o setor produtivo deixa de ser o centro. Talvez este seja o eixo principal da argumentação do Daniel Bell, né? A indústria perde terreno. Ele vai usar as pesquisas dele para provar o seguinte: vendo o real da economia mundial, não é mais a indústria o centro. A indústria passa a ser um entre outros elementos da economia e outros setores ocupam o lugar principal. Finanças, serviços, comércio, né? Então, isso provaria, segundo Daniel Bell, o deslocamento do eixo da produção de valor para a reprodução, né? Então, ele vai chamar isso de financiarização, crescimento do setor de serviços, etc. e tal. No conjunto, como é que ele chama isso? Marx é o autor da sociedade industrial. A sociedade industrial tem como expressão classes fundamentais, a burguesia e o proletariado. E essa sociedade pós-industrial não tem isso, né? Você tem uma pulverização de trabalhadores assalariados, crescimento de segmentos médios, de trabalhadores intelectualizados, de outro tipo de trabalhadores que não se juntam na identidade proletária, né? Nesse sentido, a afirmação dele, que vai ser repetida por um outro autor, que também entra para afirmar categoricamente que Marx está superado, que é um alemão chamado Ralph Dahrendorf, né? E o Dahrendorf vai aceitar as premissas do Daniel Bell, estamos numa sociedade pós-industrial, e vai dizer o seguinte: Marx é um gênio, né? Qual que é o problema? É criticar Marx? Não encontrarão uma crítica de Marx aqui. Marx nasceu em 1818, compreendeu perfeitamente seu tempo, teceu uma teoria social precisa para compreender a sociedade industrial que acabou, né? Então, Marx é um autor importante a ser estudado? Como é bom estudar Adam Smith, como é bom estudar Aristóteles, Platão, que cada um a seu tempo entendeu o seu tempo. Mas o tempo de Marx acabou. Marx entendeu o século XIX, conseguiu ser, inclusive, influente no início do século XX, né? Mas ele não consegue explicar o mundo que emergiu na metade do século XX em diante. Certo? Consegue. Veja como a gente tem um risco aí em sair na defesa de Marx atabalhoadamente. Dahrendorf é absurdo, olha o que ele está falando, como é que o Marx não explica o século XXI? O Dahrendorf podia ficar bravo com você e falou, porque ele morreu em 1883. Há uma fetichização em torno do Marx. O Marx não pode explicar o que ele não viu. Ele não consegue ter uma teoria social para explicar o século XXI, porque ele morreu no final do século XIX. Quer dizer, para alguém que morreu no século XIX, ele é um gênio, ele conseguiu influenciar muito o século XX, mas não viu o século XX, não pode ter respostas para as questões colocadas no século XX, que ele vai listar, né? Então, o Dahrendorf vai falar o que Marx não viu e não conseguiu explicar, e que exige, portanto, uma nova teoria social, certo? Ele escreveu um livro chamado As Classes e Seus Conflitos na Sociedade Industrial, onde ele descreve e fala, nesse aspecto Marx tem tudo a dizer. Agora tem uma notícia, nota de rodapé. Daniel Bell nos diz que estamos numa sociedade pós-industrial.
O que Marx tem a dizer da sociedade pós-industrial? Nada. Não viu, não conhece, não sabe o que é. Certo? Vejamos qual é essa afirmação bombástica do Dahrendorf. Pode ser impressão minha, mas depois do almoço as letras ficaram mais devagar. Vocês viram, né? Fazer um parênteses maldoso aqui, vocês mantenham-se firmes naquela disposição que vocês aprenderam em filme de julgamento norte-americano, em que o juiz pede para não considerar esse comentário. Eu sempre achei um absurdo, porque se o cara já falou, você já ouviu, como é que ele pode desconsiderar, né? Mas tentem. O Dahrendorf utiliza um procedimento muito comum nas ciências sociais que querem ser críticos a Marx, que é inventar um Marx para dialogar com ele, né? Então eu invento um Marx, dialogo, derroto ele no diálogo e aí sai o vencedor, né? Então fecha o parênteses maldoso. Não é verdade. Dahrendorf é um cara muito sério que está dialogando com Marx e vai fazer a seguinte observação. Para Marx, a sociedade capitalista produz uma simplificação dos conflitos de classe, na medida em que ela concentra riquezas e propriedades na mão de uma burguesia e o mesmo processo que produz isso expropria a sociedade como um todo, gerando, de outro lado, um proletariado. Então, a sociedade capitalista moderna seria uma sociedade onde os conflitos seriam cada vez mais conflitos entre essa classe que apropria e aquela que é expropriada, certo? Na sociedade contemporânea, não houve uma simplificação do conflito de classes, mas uma complexificação. Marx imagina um desaparecimento das classes médias e um fortalecimento do proletariado, um processo intenso de proletarização, que vai se proletarizar diminuindo o espaço de existência das classes médias. Quando o capitalismo contemporâneo diminuiu o proletariado e aumentou as classes médias. Então, é um desenvolvimento que caminhou no sentido inverso àquele que Marx havia apresentado. No campo dos comentários maldosos, naquele capítulo incompleto sobre classes sociais no Capital, o Marx não fala isso que o Dahrendorf está dizendo, certo? Nossa, mas agora ficou difícil, porque o Dahrendorf diz que ele fala, você diz que ele não fala. Como é que eu vou resolver isso? Eu sei que é perigoso, mas vocês podem tentar, leiam Marx, né? E tirem suas próprias conclusões. O Althusser tem um livro que Marx realmente disse, né? Eu sempre achei que se eu escrevesse esse livro, ele teria uma página só. O que o Marx queria dizer, ele disse. Está lá escrito, vá lá e leia, né? Porque a melhor forma de resolver esses problemas é ir ao autor, né? Então, dá uma olhada no final da primeira página, se eu não me engano, no terceiro parágrafo, quando Marx apresenta quais são as classes, né, que constituem a sociedade capitalista, ele vai falar exatamente que tende a crescer os setores intermediários entre as classes fundamentais. Mas, como eu sou um cara intransigente, sectário, etc., eu posso ter querido ver isso onde o Marx disse ao contrário. Mas então leiam lá e tirem suas conclusões. Feche o parênteses maldoso. Dahrendorf vai afirmar que Marx não perceber essa característica, né, da sociedade capitalista moderna, contemporânea, faz com que Marx imagine o conflito principal num setor onde não há e despreze o papel que teriam as classes médias nessa configuração contemporânea. Essa é a afirmação do Dahrendorf, né? Tem um ditado em espanhol que esclarece bem o procedimento do Dahrendorf para chegar nessa conclusão, mas eu já falei muito mal dele, vou falar depois. O segundo... Oi? Não quero. Não. Um segundo argumento do Dahrendorf é o seguinte. Marx trabalhava com a noção de economia como administração de recursos escassos. E, portanto, a visão dele de uma contradição inconciliável, que marca a compreensão de Marx sobre a existência das classes, se dissipa numa sociedade, né, em que a economia produz numa escala de abundância, né?
Não há recursos escassos, há os recursos. Então veja que aí Dahrendorf trabalha muito no registro de Habermas, né? O problema não é a quantidade dos recursos, mas os critérios de alocação desses recursos. Então, como Marx imaginava um capitalismo produzindo um volume de riqueza que, se tivesse salários bons e qualidade de vida para os trabalhadores, diminuía e inviabilizaria o lucro dos capitalistas. E se houvesse lucro dos capitalistas, inviabilizaria a vida dos trabalhadores, portanto, recursos escassos, ele imagina uma conflitualidade antagônica, né? Numa sociedade onde há abundância, a disputa pelos recursos se desloca para a discussão sobre os critérios de alocação desses recursos, certo? Então não será um conflito antagônico, frontal, mas será a possibilidade dos espaços de consenso, como vemos, resgatando claramente aí o Habermas. A terceira conclusão, ele deriva daí. Essa sociedade que produz em abundância, evidente que essa abundância está ligada ao desenvolvimento das forças produtivas, geraria a possibilidade que Marx não teria considerado, que é da mobilidade entre as classes, ou seja, alguém que é da classe trabalhadora, sair dela e migrar para as classes médias, sair dos estratos mais baixos da classe média para estratos mais altos, em casos extremos, migrar para a burguesia, né? Quer dizer, essa mobilidade entre classes e dentro das infraclasses, né? Por exemplo, o proletariado não é homogêneo. Você pode sair de uma posição menos remunerada e favorecida do proletariado para chegar numa posição altamente favorecida dentro do proletariado, sem sair da classe proletária. E, de certa maneira, alcançar uma posição de status, prestígio ou mesmo bens materiais superior a estratos mais pobres da classe média. Certo? Outro parágrafo maldoso aqui. Quando eu mudei para São Bernardo, eu tinha aquela imagem, né? Ela deve ter visto isso na pesquisa, né? Vamos encontrar os operários, aquele pessoal que sofre. E eu era professor. Então, muitas vezes, assim, nossa, você é professor, classe média, eu sou operário. Até que na cerveja aparecem os salários, né? Eu falei, não, velho, eu descobri que o ferrado aqui sou eu, né? Operário qualificado, metalúrgico, São Bernardo do Campo, ganhava uma grana que eu nunca sonhei em ganhar na vida, né? Na hora que acabava o chopp, eu ia lá morar perto da favela do Parque São Bernardo e ele ia para o Parque dos Pássaros, numa puta casa, né? Então, fecha o parênteses maldoso. Dahrendorf olha essa aparência da realidade e fala, tá vendo? Ó, você tem estratos dentro das classes que Marx não previu. Esse cara não vai fazer nenhum confronto antagônico. Ele está numa posição muito mais diferenciada do que a contraposição proletário-burguesia que anunciava Marx. Né? Bom, aí entra um aspecto também no campo do delírio, né? O Dahrendorf vai chegar ao seguinte: esta condição, desenvolvimento das forças produtivas, da produção de uma abundância, mobilidade entre as classes, torna possível que uma das principais contradições que Marx considerava insolúvel, que é a contradição entre a igualdade formal e a igualdade real, né? Que está na base do limite da emancipação política, que está na base do limite da democracia burguesa. A democracia burguesa pode ser, no máximo, uma igualdade de direitos, mas não uma igualdade substantiva. Diz o Dahrendorf, não podia, agora pode. Dadas essas condições, estamos numa situação de igualdade de fato e não somente jurídica. Certo? Não, ele não é surtado, ele é alemão. Né? Então, é um alemão que acredita profundamente nos efeitos milagrosos da social-democracia para acabar com a miséria, a pobreza e equalizar a situação social. É isso. E não adianta interromper o Dahrendorf para falar, mas Dahrendorf no Brasil, ele fala, vamos falar sério. Né? O Brasil, isso aí, é um pouquinho de Brasil ioiô, é outra coisa, certo? Aí vai ter que ir lá para o Gilberto Freire para entender, né? Não é explicável pela racionalidade pura e simples. Na Alemanha dá para entender, né?
No fundo, ele vai recuperar uma ideia de que a Alemanha é a expressão desenvolvida do que o Brasil ainda não percorreu. Então, se o Brasil percorreu os caminhos, chegaria ali. É universalizável essa dimensão que ele vê na Alemanha. Essa outro aspecto do Dahrendorf é um aspecto provocativo também e difícil de discutir se a gente ficar preso na aparência dos fenômenos. Diz Dahrendorf, frase do Marx, ele pega e cita lá o Marx no Miséria da Filosofia que eu li para vocês aqui. Marx acreditava que as contradições da forma capitalista iam gerando conflitos particulares que pouco a pouco se transformavam em conflito geral, aqui e ali uma greve, uma rebelião, uma organização mais permanente, até que a classe se constituísse enquanto classe e pudesse fazer uma revolução, não é isso? Marx pensava o desenvolvimento desses conflitos como uma luta direta. E a partir de um certo momento, mais especificamente final do século XIX, a ordem burguesa criou espaços aonde recepcionar essa contradição, que retirou as lutas sociais do terreno do confronto direto para um espaço institucional. As lutas que se davam na greve, na insurreição, na revolta, nas barricadas, estão se dando agora no parlamento. Estão se dando agora no universo sindical. E isso neutraliza aquela radicalidade que Marx imaginava dessas lutas. Isso, na verdade, expressa o que já foi dito antes. Há um deslocamento. Não é um conflito antagônico pela disputa dos recursos de propriedade, mas é uma discussão sobre os critérios da alocação da riqueza que é abundante. Aonde vai se dar isso? Na rua? A rua não é o melhor espaço para fazer isso. O melhor espaço para fazer isso é o parlamento. São as instituições. Classes na Sociedade Industrial, ele escreve nos anos 80. Se não me engano, no início dos anos 80. Ele é um autor contemporâneo. Veja, mais uma vez, ele está vivendo o auge do sonho da social-democracia europeia. O modelo disso é o estado de bem-estar social. Certo? Eles são teóricos da social-democracia. Mas veja, no caso do Dahrendorf, diferente do Bell, do Gorz, o Dahrendorf é um carinha conservador. Certo? A conclusão que ele vai tirar disso é que proletários e burgueses fazem uma aliança institucional por cima e o conflito na ordem contemporânea mudou de lugar, é outro. Nós vamos ver aonde que ele vai, e na hora que ele vai descrever qual é o conflito, aparece a adesão teórica dele mais evidente. De certa forma, que vai aparecer aí, de certa forma, esse desenho produziu um resultado oposto ao que esperava Marx. Os dois principais aliados da ordem contemporânea é o proletariado e a burguesia. Através dos pactos tornados possíveis nesse espaço institucional, parlamentar e sindical. Aqueles que ficam fora desse pacto, que não têm acesso às condições para se beneficiar desse pacto, que são aqueles que vão produzir o conflito na sociedade contemporânea. Que ele vai, se vocês estão acompanhando e já fizeram aquele belíssimo curso de introdução à sociologia que vocês fazem na graduação, vocês já identificaram. Tem uma ordem, os valores com que essa ordem se justifica são aceitos, garantidos por um Estado, e setores que estão fora disso e que criam formas de ser, agir, pensar e sentir em contradição com isso, que ele vai chamar de anomia. Não só ele, como um outro simpático senhor chamado Emile Durkheim, do estruturo-funcionalismo. Então, o Dahrendorf claramente se adequa a essa afirmação para dizer que Marx errou nas suas projeções, mas teve um cara que acertou. Quem? Durkheim. E aí, qual que é a terapêutica proposta para essa conflitualidade? Um Estado forte, que normatize a vida, que gere capacidade de estender esses espaços de consenso entre aquilo que constitui a ordem e aquilo que é a minha ordem, certo? Na época que ele está escrevendo isso, não há
a expressão que autores que o seguem vão dar na sequência dos acontecimentos, né? Que é a guerra de civilizações, o terrorismo, que vão aparecer. Nesse momento, ele identifica como formas de expressão dessa anomia o crime organizado, o tráfico de drogas, né? O que ele chama de descontroles urbanos, né? Que são aquelas pontas de anomia que essa ordem que encontrou o ponto de harmonia não conseguiu dar conta e gera conflito. Esses conflitos, conclui Dahrendorf, não são de classes, né? São conflitos de etnia, são conflitos de identidades nacionais, são conflitos de geração, né? Portanto, ele vai caminhar nesse sentido. Dahrendorf é um autor importante, por quê? Porque ele indica uma linha que acabou sendo determinante na teoria sociológica que o seguiu, né? As grandes questões a serem colocadas são as questões da identidade, não de classe, da nacionalidade e não da luta internacional, né? Do aperfeiçoamento dos espaços democráticos de direito e não da revolução. Ele vai tensionar nesse sentido e vai ser um forte defensor da ideia de que, para entender essa conflitualidade, o termo é dele, né, da ordem contemporânea, classe não ajuda, né? Veja, eu sei que vocês estão dormindo e corre o risco de acordar ou tentar pensar muito rapidamente, mas tente o seguinte, veja, cuidado para não rejeitar muito rapidamente isso, né? Uma das características dessa afirmação é uma aparente correspondência com o real. Nenhum desses elementos pode ser negado por princípio, eles têm um grau de correspondência. Vamos pegar só um ali para a gente exercitar a identificação disso. Houve ou não uma institucionalização dos conflitos sociais? Cresceu o caráter dos conflitos direto ou cresceu esses conflitos mediados nos espaços institucionais? Então ele parte disso para chegar a essa constatação, né? Tudo bem? Não é lógico, ele está aqui maldosamente falando que há possibilidade desse contexto produzir alianças entre burguesia e proletariado, coisa que a gente sabe que não, né? Jamais forças que têm origem proletária vão fazer qualquer tipo de aliança com setores burgueses, né? A história pode estar difícil, mas a gente não chegaria nesse ponto, não é verdade? Nesse ponto também não, né? Alguém pode lembrar alguma coisa assim de algum caso na família, alguma coisa assim que... Conclusões, né? O que esses autores concluem para a gente ir para uma última parte aqui da nossa exposição? O que esses autores concluem? Primeiro, não se trata de negar ou não a pertinência de um autor, Marx. Marx existiu, foi bom, produziu uma teoria social significativa, explicou o seu tempo. A primeira conclusão é que os tempos mudaram. Uma das razões do sucesso dessa crítica, que não foi a primeira, né, nem foi a mais contundente à obra marxista, as críticas de Marx começaram com a própria publicação do primeiro volume do Capital, muito incidentemente, né? Muito insistentemente. Mas nunca alcançou uma dimensão tão eficaz essa crise como aconteceu nos momentos mais recentes, né? Uma das razões para compreender isso é que eles se propõem claramente a um diálogo com Marx. Eles entram nas afirmações de Marx, né? E vão dizer o seguinte, veja, as forças produtivas se desenvolveram, entraram em contradição com as relações sociais e a sociedade mudou, né? A forma de produção material da vida, a forma de expressão da riqueza se alterou. Era uma sociedade industrial, estamos numa nova fase. Como é que a gente pode chamar essa nova fase? De uma sociedade pós-industrial. Tudo bem? Não, o importante é a classe operária, eu vou até lá, vou achar as fábricas. E aí não acha. Acha uma sociedade onde predomina o setor de serviços, onde predomina o comércio, onde predomina as finanças, a comunicação. Amarra tudo e conclui. Parabéns, você acabou de descobrir uma sociedade pós-industrial.
Essa palavrinha não é por acaso, ela vai ser chave, o pós, né? Esse prefixo. Segunda conclusão. Essa sociedade é pós-industrial porque o centro não é mais a atividade produtiva. E aí a gente agrega aí o curso para botar o argumento dele junto, porque há uma decadência da centralidade da produção do valor. Deixou de ter essa centralidade da produção do valor, né? Isso gera um deslocamento daquilo que era o centro do conflito, a luta pela posse dos recursos e a propriedade, pelo centro agora localizado na esfera normativa, na esfera do agir comunicativo, na esfera do direito, né? Então essa é a segunda conclusão desses autores. Veja como aí pesa a argumentação do Habermas, né? Bom, mas o Marx segue sendo um autor importante? Lamentavelmente, Marx deu pouca atenção a essa dimensão ética da disputa. Deu mais dimensão à disputa. Então, lógico, Marx é um cara muito importante, mas tem pouco a contribuir aí, né? Terceiro, e aí centralmente no nosso tema, isso gera um tipo de sociedade onde os conflitos não são de classes. E aí cuidado no debate com esses senhores. Porque se você chega e fala, absurdo, esses caras falam que acabou a classe, é evidente que não acabaram as classes, eles rapidamente nos respondem da seguinte maneira: não afirmamos que acabam as classes continuam existindo. Só que as classes não são mais o centro do conflito principal, né? As pessoas que se aglutinam para fazer a disputa desse conflito principal se aglutinam por outros critérios que não os critérios de classe. Dá para entender a argumentação? Né? Então, o que torna unificável um grupo de pessoas como um sujeito político não é mais o pertencimento de classe. São outros pertencimentos. Nacionalidades, preferências culturais, identidades sexuais, identidades étnicas, né? Oi. Veja, entra, quer dizer, não é por acaso, né? Se tem uma coisa que a gente aprendeu é que não tem coincidências históricas. Surge o discurso de novos movimentos sociais, né? Então veja, aqui não vai ter uma crítica de identificar esses movimentos com isso que está sendo afirmado. Vários desses movimentos têm perspectiva classista muito evidente, né? Mas o discurso que articula esses movimentos como uma expressão de uma nova política aparece exatamente aí, né? Então, não por acaso aparece essa diversidade de identidades. Então, o que nos junta é a defesa da natureza, movimentos ambientalistas. O que nos junta é a defesa da regionalidade, da cultura local, né? Então, isso vai ser... E veja, há uma premissa aceita por esses autores. Ainda que existam classes, as classes não são mais o espaço de identidade capaz de juntar as pessoas nessa direção da transformação e da emancipação. Daqueles que acham que a emancipação ainda é necessária, né? A sociedade pós-capitalista é aquela que tem por caracterização, há uma associação entre essa identificação do pós-capitalismo, há uma institucionalização dos conflitos sociais, né? E a busca de da criação de esferas de consenso, nos termos que foram descritos aqui por Habermas, né? As classes sociais lutavam pela posse de recursos de propriedade. Na sociedade contemporânea, você tem esses diferentes segmentos por identidades várias, disputando, através de cada uma das suas identidades múltiplas, uma discussão dentro de uma esfera de bases de consenso pactuadas, no campo do que se chama de Estado democrático. Dentro desse Estado democrático instituído, os conflitos ganham uma dimensão diversa daquela que Marx imaginava na perspectiva de classe, né? Isso levaria a um desenvolvimento da sociedade capitalista, da automação, e isso teria tornado virtualmente supérflua a classe trabalhadora. Então, uma classe que se estruturasse a partir da identidade do trabalho teria enorme dificuldade de existência
porque o próprio trabalho passa a ser secundário na configuração da sociedade contemporânea, né? Então, algumas pessoas ainda terão que viver do trabalho? Terão, mas a força que elas têm para intervir no processo social é mínima, porque o seu poder foi deslocado para outros setores com muito mais poder de pressão. Eu não quero, nesse momento, ampliar muito o leque de autores para não confundir. Mas tem um autor que vai trabalhar aqui, uma coisa que a gente pode agregar como ilustração disso que eu estou falando, que é... Esqueci o nome dele. Daqui a pouco eu lembro. Não lembrei. Ele vai criar uma categoria que é da classe dos trabalhadores intelectuais. O argumento dele é muito conhecido. Vocês ouviram em várias coisas, não relacionam com o autor, até porque quando ele tem que ser lembrado, várias vezes os professores esquecem o nome dele e não falam. Esse cara defende a ideia de que o trabalhador que produz a coisa, né, foi facilmente substituído por processos automatizados. No entanto, os processos automatizados exigem o controle do conhecimento. Então, nós estamos numa sociedade que ele chama de sociedade do conhecimento. Então, essa sociedade do conhecimento levaria à ideia de uma formação, de uma classe que controla a produção desse conhecimento. E ela passa a ser decisiva. Então, trabalhadores intelectuais substituiriam o proletariado, né? Eles seriam aqueles que podem rapidamente negar oferecer seus serviços e ter um enorme poder de pressão sobre o conjunto da sociedade, né? E eles passam a ser insubstituíveis, né? E ele, para não deixar margem de dúvida, ele está falando de quê? De trabalhadores que desenvolvem software, de trabalhadores que desenvolvem sistemas, processos, técnicas, né? Que eles desenvolvem isso, e é isso que vai gerar um enorme valor. A produção em si daquela maquineta, laptop, é um negócio que você faz com pouquíssima quantidade de trabalho, certo? Você faz em série milhares, então trabalho humano corporificado ali, mais especificamente o que o Marx chamava de valor, é baixíssimo. Isso aqui é uma casqueta de plástico com uma opção de circuito integrado. O valor daquilo que gera um valor é exatamente o processo técnico que gerou. Então ele está descrevendo essa transição e apontando para esses novos setores que se apresentam aí, tornando supérflua a classe trabalhadora. Por fim, então, o proletariado acaba, adeus ao proletariado, e nós estamos diante também de um novo pós. Alain Touraine é uma figurinha-chave diante disso. Escreveu Consciência Ouvrière, Consciência Operária, um cara da tradição socialista da Segunda Internacional, etc. e tal. Num determinado momento ele fala, é verdade tudo isso, estamos na cidade pós-industrial, concorda com tudo que foi falado, cita todos esses autores, e avança numa coisa. Desapareceu o proletariado? Porque desapareceu a sociedade industrial? Então desapareceu outra coisa, o socialismo. O socialismo era uma doutrina política que exigia a existência da sociedade industrial. Quando essa desaparece o sujeito da sociedade industrial, que é o proletariado, junto morre a utopia socialista. Então o Touraine chega atrasado para o enterro do proletariado e fala, tem uma notícia, acabou de morrer o socialismo, tira o lenço branco do bolso e fala adeus ao socialismo, né? Simultaneamente, quando abre os braços e dá bem-vindo ao neoliberalismo, certo? É um ato quase simultâneo, né? Ele abraça o neoliberalismo social-democrata e vai procurar um guru para materializar isso no mundo, né? Dizem as más línguas que acha. Não, o que eu esqueci o nome não é o Touraine. Hã? Não é o Castells. O Castells reproduz esse argumento. Eu vou lembrar o nome dele, está no livro, daqui a pouco eu lembro. É um autor inglês que escreve na década de 50. O livro que eu estou citando é de 54, que ele fala que vai surgir uma camada de trabalhadores intelectuais que substituirá os trabalhadores produtivos. Ele é um pioneiro nessa afirmação. Vou lembrar o nome dele. É Mills, não é que eu estou com Mills na cabeça, mas não é Mills. Hã? Não é o Wright Mills. Eu lembrei do Wright Mills e fiquei na cabeça com o Wright Mills e não consegui lembrar o nome dele. Mas eu vou lembrar. Ah, tá.
Não, podemos dar uma paradinha. Que horas são agora? Agora falta 3h25. Dá. Vou chegar num ponto que dá pra gente parar pro café, não vai ser exatamente às 3h30, mas perto disso. Bom, veja. Em síntese, são esses argumentos, né? Notem, tem uma força explicativa grande, tem um grau de correspondência na sociedade. A força dessa ideologia, como toda ideologia, é um grau de correspondência com o real. O próprio proletariado volta para casa depois dessa aula, para a Volkswagen no Brasil, que tinha 40 mil trabalhadores, e encontra uma Volkswagen com 12 mil. Então, ih, caramba, não é que está acabando essa desgraça? Um outro tipo de membro da classe trabalhadora, coitado, assim, um cara que sofre muito na classe trabalhadora, portador de doenças profissionais sérias, chamado bancário, né? A categoria dele virou caixa eletrônico, não é isso? No lugar dos guichês ali, desaparece, fica um cara só, e lá fora aquele banco insira seu cartão, certo? Então o cara fala, ih, gente, vai acabar essa desgraça mesmo. O Moore, né, aquele cineasta norte-americano, né, o Michael Moore, vai visitar o pai dele, operário da GM, e quando chega na cidade onde a GM nasceu, o que ele encontra? A GM fecha Flint, né? E a cidade desaparece, vira uma cidade fantasma. O cara fala, ih, gente, está acabando essa desgraça mesmo, não é isso? Então, você tem um grau de correspondência. Nos anos 80, começa demissões em massas, enxugamento, entrada de novos métodos, toyotistas, etc. Então, fala, ih, está dando... Esses caras têm razão, certo? Então, o grau de correspondência dessas afirmações com o real levou muita gente a embarcar nessa história e falar, aí, gente, certo? Já fui marxista, quando era adolescente acreditava em vida após a morte, o poder curativo do chá de cogumelo, agora eu abandonei tudo isso, né, sou uma nova pessoa, né, e aderiu à coisa. A única pergunta que nós temos para provocar o último bloco aqui da nossa exposição é essa. Será? Fazer alguns questionamentos muito simples do ponto de vista do empírico, né? Nós não vamos fazer nesse momento uma análise profunda para sair da onde que essa aparência engana, porque ela engana, né? No movimento total do capital, o desfecho disso foi muito diferente do que esses caras previam. E, interessantemente, a única maneira de entender esse desfecho é recuperar as categorias que eles abandonaram, né? No entanto, nós não precisamos, nesse momento, chegar nesse nível de complexidade na análise. Nós vamos começar para um nível bem menor. Vamos dar o benefício da dúvida a eles, certo? Primeiro, alguém tem algum problema com a afirmação de que o mundo contemporâneo mudou em relação ao que era o mundo no século XIX? Alguém, para defender o marxismo, vai falar, não, isso é mentira da Globo, nós ainda estamos no século XIX. Não, né? Ou aqueles mais renhidos na defesa, não é assim? Não, sou marxista, pô, o que você com esses modismos aí, pô? O mundo não mudou nada do século XIX para cá. Não, parece que, né, alguma coisa mudou, não é isso? Então, vamos dar o benefício da dúvida. Mudou e mudou muita coisa. Estamos numa nova configuração social, parabéns. Então, vamos responder algumas coisinhas básicas diante dessa nova configuração social, pode ser? Vamos lá. Qual é a natureza das relações de produção determinantes nessa sociedade contemporânea? É uma pergunta mínima, né? Uma pergunta singela. Ah, mudou muito, tá bom, mudou muito. Quais são as relações sociais de produção determinantes? Veja, isso não é um grau de interpretação. Não, no meu ponto de vista, não. Do seu ponto de vista, não. Você tem relações sociais que determinam no período que vocês estão vivendo, né? Alguém perguntou no começo, quem trabalha com assistência, foi isso? Né? Então, vamos lá fazer a pergunta. Quem aqui é servo da gleba? Por favor, levanta a mão. Servo da gleba algum? Não. Não? Não. Membro de comunidades sindiásmicas. Mais algum? Não. Não. Difícil, comunidades sindiásmicas. É uma descrição que o Engels faz lá na Origem da Família, Propriedades Privadas. É a coisa mais estranha que eu pensei agora. A coisa mais difícil, né? Essa é uma pergunta perigosa nos dias de hoje. Alguém em situação escravista? Essa pode ter, né?
Essa é perigosa perguntar nesse momento. Pode aparecer alguém. Não também. Né? Então, veja. Tem uma relação que ia desaparecer. A relação entre proprietários de meios de produção que contratam força de trabalho, não é isso? E que aquele que é contratado vende a força de trabalho em troca de um salário, não é isso? Alguém aqui passa por uma situação parecida com essa? Bom, aí você já vai ter mais alguns. O grau de desemprego aqui em Franca está grave, né? Então, veja. Independente da nossa postura, a pergunta bem objetiva a ser feita é a natureza das relações que estão dadas. Uma coisa que nos chama a atenção é que aquelas indicadas novíssimas formas de trabalho acabaram assumindo velhíssimas configurações. Não é isso? Não é? Para quem estuda o mundo do trabalho, Franca é um exemplo perfeito disso. Nossa companheira do Sindicato de Sapateiros pode falar isso. Gente, chegou o futuro em Franca. Você que era o trabalhador assalariado de uma fábrica, agora vai para o ponto de presponto lá na sua casa, junto com a sua família, isso, tal, e vai recriar uma relação quase pré-capitalista ali, não é isso? Então, mas isso está subordinado a quê? Não a corporação de ofício, mas a uma grande empresa, não é? Aqueles novos tipos de trabalhadores, rapidamente no Brasil, assumiram a função que se chama vulgarmente de PJ. Já ouviram falar de PJ? Você é um trabalhador dessa empresa, recebe um salário, tem direito. Mudou o mundo. Você não leu Gorgias? Eu vou te dar esse do Gorgias para você ler. Você vai entender que as coisas mudaram, tudo mudou, e agora você vai trabalhar para si mesmo, um trabalhador autônomo, vai montar uma empresa, vai prestar serviço para a gente, para fazer o quê? A mesma coisa que você faz agora. Só que você vai prestar esse serviço e a gente, ao invés de pagar salário, vai te comprar esse serviço. Já ouviram falar das... Né? Você vai ser seu próprio patrão. Né? Tudo bem? E aí o cara fica feliz, né? E depois descobre que isso envolve perder o 13º, fundo de garantia, né? Férias, todas as coisas, porque ele é um empresário que vende um serviço que ele mesmo presta. Né? Então, as relações sociais mascararam-se para perpetuar-se as mesmas. Certo? Nós vamos ter mais dados sobre isso daqui a pouco. Segunda pergunta ingênua. Tá bom, a sociedade é pós-industrial. Muito bem. Ela é pós-capitalista, pós-moderna. Tá. A pergunta é uma só. As classes perderam a centralidade, deslocou a coisa para a normativa. Tá bom, tá, tudo certo. Tem classes nessa sociedade pós-industrial? É uma pergunta, né? É uma pergunta assim, como é que eu vou dizer? Honesta, né? Tem classes ou não? Porque, quer ver, eu vou dar só uma pista. Adeus o proletariado acabou. A burguesia acabou. Ela continua se reunindo, continua tendo força. Agora que estranho, né? Ninguém escreveu um livro Adeus burguesia. Porque se o processo descrito é esse que termina o capital, teria que terminar também o outro lado da equação. Né? Se existe burguesia, tem uma péssima notícia. Tem ainda quem venda sua força de trabalho em troca de salário para essa burguesia? Então, pelo menos duas classes acharam nessa sociedade sem classes. Né? Então, nós estamos numa sociedade de classes. Posso chamar de pós-industrial? Se você assim quiser, fique à vontade. Né? A única diferença é, esse termo pós-industrial é muito vago. Né? Não quer dizer, o Daniel Bell fala isso, o fim das indústrias, mas a diminuição do peso da indústria no conjunto da sociedade. É relativo isso, daqui a pouco a gente vai, depois do café, retoma essa argumentação. A última parte da pergunta é mais ainda problemática. Não é uma sociedade... olha como as palavras podem ser enganosas. Nós mudamos a configuração social, não estamos mais numa sociedade moderna, estamos numa sociedade pós-industrial. Ela também é pós-capitalista. Se ela é pós-capitalista, os produtos do trabalho não assumem a forma de mercadoria. O trabalhador que recebe salário não produz mais mais-valia. É isso?
Veja, aí tem uma coisa que abre um parênteses difícil de explicar. Não, mas o capital não está pegando dinheiro em outras formas agora? Quais? O setor de serviços. Sim, duas hipóteses. Ele achou um jeito misterioso de arrancar mais valor de atividades improdutivas. Aí seria uma descoberta incrível. Ou ele achou uma coisa talvez mais possível de fazer. Um meio pelo qual transformar atividades improdutivas em atividades produtivas. Né? E aí setores dos serviços, considerados serviços, passam a entrar no rol daquilo que produz mais-valia. Isso tem uma polêmica dentro do campo do marxismo. Tem gente que vai falar, não pode, é impossível, porque mais-valia e setor improdutivo é incompatível. Parece não ser a posição do Marx explícita no capítulo 6º inédito. Né? Marx fala que a produção, o caráter produtivo de uma esfera não é dado pelo trabalho concreto, pela atividade em si, mas pela relação social que se estabelece. E aí vai dar uma série de exemplos extremamente interessantes. O mestre-escola. Né? Eu posso aplicar meu capital numa fábrica de salsicha ou numa fábrica de cabeças. Né? Numa escola ou numa fábrica de salsicha enlatada. Né? E se eu aplicar meu capital numa fábrica de salsicha enlatada, eu vou contratar professores, eles vão dar aula, eu vou pagar salário para eles. E o Marx conclui ao final dessa exposição que o capitalista que assim procede extrai mais-valia daqueles professores. Tanto faz que a mercadoria produzida seja ensino ou seja salsicha enlatada. Vai dar o exemplo da cantora, vai dar o exemplo do jardineiro. Né? Ou seja, o crescimento do setor de serviços pode ser não a diminuição do espaço das relações capitalistas, mas exatamente a sua generalização para outras esferas da vida. Né? A transformação do setor de serviços numa lógica de uma racionalidade industrial. Né? Mas isso é estranho, né? Porque a gente teria que pensar, por exemplo, que é possível ganhar muito dinheiro através de empresas de saúde, por exemplo. Coisa que as pessoas não fariam até por motivos éticos. Né? Transformar a saúde em mercadoria. Né? As classes deixaram de ser conceitos explicativos. Essa pergunta é muito legal. Por quê? Porque se as classes deixaram de ser conceitos explicativos, certos fenômenos ficam impossíveis de serem entendidos. Né? Imagina a seguinte situação hipotética. Um grupo de pessoas mora numa região muito pobre da cidade, o que já é estranho numa sociedade pós-industrial existir uma região pobre da cidade. Aí as pessoas pegam um ônibus para ir na praia, certo? E a polícia militar, que não reprime ninguém que vai na praia, reprime essas pessoas. Qual é o critério dessa repressão? Perseguição religiosa. Tem claramente um caráter étnico envolvido aí. Né? Mas certamente esse caráter étnico está cruzado por outro fator, que é o fator de classe. Né? Mas isso a gente vai ter que ter um outro elemento para poder polemizar isso. Né? Isso leva àquilo que eu falei no início do Boaventura de Souza Santos. Ele vê a situação europeia e fala, ferrou, vou ter que trazer de volta os conceitos de classe, sem os quais é impossível entender o que explodiu na Europa contemporânea. Vamos tentar analisá-la. Aquela coisa no fundo, parece uma rodela, é uma enorme máquina que perfurou o Canal da Mancha, certo? Os caras fizeram um canal que ligou a França à Inglaterra, por debaixo do Canal da Mancha, certo? É uma máquina, alto desenvolvimento das forças produtivas, não é isso? Grande tecnologia. As fábricas esvaziaram, então ela possivelmente fez sozinha esse buraco. Então a pergunta é, quem são aquelas pessoas na frente? Não é? Porque eles têm um jeito de ser estranho, não é? Olha lá, eles estão segurando um tipo de boné estranho, né? um capacete, uma coisa assim. Estão vestidos de forma meio suja. Alternativas, quem são essas pessoas? Um bando de desempregados, não é isso? Que não pode ver uma inauguração que aparece, talvez, né?
foram lá para ver o tatuzão fazer o buraco, é uma possibilidade, né? Uma não classe de não trabalhadores que não tendo o que fazer foi visitar o buraco. Ou tem uma possibilidade que aí sim é muito problemática para aquilo que foi afirmado por os autores que nós apresentamos. São trabalhadores que trabalharam naquele túnel, não é? Então a alta tecnologia envolvida parece não ter eliminado o uso da força de trabalho. Não é isso? Será? Então nós vamos tomar um café pensando nessa pergunta. Resista um pouco ao consenso que se formou nas teorias sociais contemporâneas e se pergunte o seguinte: as atividades que são desenvolvidas no conjunto da sociedade brasileira hoje, tem pessoas por trás que pertencem a uma certa classe realizando-as? Hã? Quem produziu o café? Eu pedi para vocês, quando vocês forem almoçar, vocês visitaram a cozinha? Né? Será que alguém fez aquele almoço? Será que essas cadeiras apareceram aqui? Tem força de trabalho nessas cadeiras? Mas isso é uma coisa antiga, cadeira. Essas coisas que são, né, o data show, que é uma coisa muito, né, moderna, informatizada. Tem trabalhador ali? Vamos tomar um café pensando que tem uma característica essa classe trabalhadora. Por uma série de processos ideológicos, ela se tornou invisível. Nós estamos passando por um processo de invisibilidade da classe. Certo? É. Mas tentar rebater as críticas que vocês põem nesses autores, fazendo um levantamento, contar, olha, a classe trabalhadora, o proletariado está diminuindo, está aumentando. Não seria, neste caso específico, não seria tentar discutir, partilhando do mesmo equipe metodológico que leva os autores a fazer a crítica? Pode ser. No caso, Eu comecei esquecer isso. a dialética e, portanto, trabalhar o nível de fenômenos aí que É. que me parece que é o lado exclusivo, né? Pelo menos, autores que se dizem marxistas esquecem dessa concepção dialética, Uhum. para além do mundo. Então, talvez seja mais propício trabalhar com outras categorias, trabalho produtivo, crescimento, portanto, trabalho que gera capital, proletariado, mas no nível não necessariamente da infelicidade ou da estatística. Lógico. Olha, estamos aumentando. Tem uma É. outra questão que eu queria só aproveitar encaixando. Se essa tese dos limites do sujeito da morte do sujeito, ela é uma conclusão coincidente com aquela concepção estruturalista, você acha que tem um nexo causal que leve esses autores a conclusões bem semelhantes? Tem diferenças. Ah. Oi? Anomia. Não, aqui é o do conhecimento que estava assim. Ah, tá. Não, eu não lembrei. Fui discutir outras coisas, acabei não falando. Mas vamos começar pela primeira. Ó, pergunta ele, né? Se a gente vai fazer uma resposta a esses autores, também na aparência, a gente acaba caindo no mesmo campo. Então, comecemos por aí. Uma coisa que a gente pode começar a exercitar a crítica é exatamente dizer que eles ficam no nível da aparência. O Mao Tse Tung, no texto dele sobre o método, né, quando ele está discutindo o método, no item sobre a contradição, ele fala que há 3 desvios possíveis numa análise. Né? Ele vai falar do subjetivismo, você deformar a objetividade que você está lendo pela vontade, pela coisa, e um deles é a superficialidade. Mas, surpreendentemente, quando ele vai falar da superficialidade, ele chama a atenção que a superficialidade não é aquela análise simplista, que fala de 2, 3 elementos e joga fora. Isso ele vai chamar de unilateralidade. A análise superficial pode aparecer com uma enorme coleção de dados, de informações, etc. e tal. Mas eles ficam no nível da aparência. De certa maneira, essas correntes,
elas afirmam uma evidência e dão uma série de dados, mas todos eles ficam desarticulados, eles não se somam numa compreensão do fenômeno, principalmente naquilo que a gente falava no começo, que é tentar captar o movimento, né? Mas indica uma impressão de movimento. Ó, mudou a sociedade, mas é uma mudança da sociedade que veja o que está acontecendo agora, não é a análise dos processos pelos quais isso se desenvolveu, as suas determinações e, portanto, o vir a ser, né? É um vejam como está diferente e rapidamente uma projeção com poucos elementos para aquilo que eles imaginavam que viriam, né? Você tem razão. O primeiro elemento que a gente tem que fazer é o resgate da dialética, buscar o movimento, as determinações, superar a aparência, né? Buscar as determinações dos fenômenos. Esse é o caminho, né? Evidente que nós não vamos fazer isso agora ao vivo, porque isso envolveria uma análise mais de fôlego, né? Mas nós vamos começar com uma provocação, e aqui vem na forma de provocação mesmo. Já tem uma coisa que nos chama a atenção, que esses autores partem de uma constatação autoevidente, o proletariado diminuiu, mas poucos trabalham empiricamente essa afirmação, né? Então nós vamos começar por ela, para tentar desdobrar daí uma consequência, mas vamos começar por ela, né? Então fica aí registrado o risco de, se você parar aí, você vai ficar no mesmo tempo. Não basta apenas dizer, eles afirmam que diminuiu, nós vamos afirmar que aumentou. Não, não é bem isso. Mas vamos aceitar a provocação, né? Uma coisa que nos chama a atenção, que todos esses autores trabalham, é a ideia da evidente diminuição do número de trabalhadores. As fábricas se esvaziarão, né? Os trabalhadores estão em extinção, estão sendo substituídos por novas formas. São afirmações muito taxativas e, em boa parte, cercadas de evidências. Vejam a Volkswagen, vejam o setor bancário, etc. Né? Bom, esses dados, que são dados antigos, mas são dados exatamente do momento em que essas afirmações estavam sendo feitas, entre os anos 70, 80, né? Esses dados, por exemplo, vão pegar da década de 70 até o início dos anos 90. Dados ali do trabalho mundial dos 7 países do G7 e dos 7 países chamados em desenvolvimento, o Gzinho 7, como na época se falava, né? Então, se você pegar o grupo do G7, o centro do sistema capitalista, você vai ter uma evolução no mínimo interessante, né? De 261 milhões de trabalhadores no conjunto dos 7 países, passou para 321 milhões. Então, a primeira evidência que nos chama a atenção é que, em números absolutos, a quantidade de trabalhadores não diminuiu, né? O que é estranho. A gente pode falar, não diminuiu tanto quanto eles imaginavam, etc. O contra-ataque vem aí, veja. No entanto, em relação ao crescimento anual, em relação ao conjunto da população, né, você vai ter um crescimento baixo, de 0,9%. Então, percentualmente, nós não temos problema em dizer que você tem uma estabilidade do número relativo de trabalhadores. Não cresceu nos ritmos que vinha crescendo. Isso é dos trabalhadores em geral, da força de trabalho, né? O próximo quadro vai dar mais especificamente. Então veja, é diferente da afirmação de que está diminuindo, né? Essa afirmação que está diminuindo cai, mas ela tem um crescimento baixo. Você fala, bom, tá então justifica a tese dos autores que diz, isso está indicando um decréscimo relativo da população trabalhadora em relação à população em geral. Pode ser um decréscimo relativo. Mais precisamente, teria que dizer uma estagnação. Não decresceu, mas também cresceu pouco, cresceu quase zero. Certo? Mas a informação abaixo é extremamente significativa. Veja bem. Quem são o grupo dos outros países citados? Se no primeiro entra Canadá, Inglaterra, Itália, França, Alemanha, Japão e Estados Unidos, no segundo grupo entra China, Índia, Rússia, Brasil, né?
Indonésia, México e África do Sul. Chamados países em desenvolvimento, aquela coisa toda. Emergente é uma palavra que eu gosto muito, né? Dá a impressão daquilo que você aperta a descarga, afunda, depois sobe de novo e tal, né? Que fica uma coisa emergente. Veja, passou de 716 milhões para 1 bilhão 321 milhões. Quase dobrou, é isso? Mais do que dobrou, cresceu 2,7%. Será que aí tem alguma informação? Aí a ponderação do colega é essencial. Ficando na aparência, lá está diminuindo, aqui está crescendo. Mas será que há alguma relação que a gente não percebeu só na aparência do fenômeno, e a análise tem que captar, entre esses países e aqueles? Tem alguma relação entre esses dois blocos? Ou é só uma coexistência no espaço? Será só casualidade que lá é o centro do sistema imperialista e aqueles países são as áreas de exportação de capitais? Será que se a gente conhecesse o que quer dizer imperialismo, nas suas características mais elementares, né? A crise do capitalismo, na sua fase monopolista altamente desenvolvida, que vai gerar como característica típica a exportação de capitais e, portanto, a transferência de processos produtivos inteiros do centro para a periferia do sistema? Será que isso não explica que o capital superacumulado no centro vai exportar para cá? E ao exportar para cá vai criar que relações aqui? Quando o capital vai lá para a Indonésia, para a China, ele vai para investir em novas relações, em novas formas de relação social, ou ele vai montar empresas, contratar força de trabalho, extrair mais valia, né? Então, o que nós temos é uma certa estabilidade no centro e um crescimento muito intenso na periferia do sistema. Tudo bem? É lógico que eu gosto de coincidências e não poderia perder nunca isso, né? O único país onde decresceu proporcionalmente, mas também em números absolutos, é a Alemanha. Olha que legal, né? Então, assim, aquele cara que estuda a sua particularidade e confunde ela com o universo, às vezes tem essas coisas, né? Eu tenho certeza que decaiu, eu estou olhando aqui, né? Agora, o capitalismo se dá por nações ou ele já se dá por forma integrada mundialmente? Né? Então, são números inquietantes para aqueles que, exatamente nesse período, estão afirmando o desaparecimento da classe trabalhadora. A pergunta dela tem sentido para falar o seguinte: mas esse dado fala do conjunto da força de trabalho, não como ela é empregada, nem aonde ela é empregada, não é isso? O segundo dado vai tentar destrinchar isso um pouquinho. Não, desculpa, o segundo dado ele não vai fazer isso, ele vai fazer no próximo slide. Nesse ainda nós vamos trabalhar no número total de trabalhadores. Total da força de trabalho assalariada no mundo passou de 1,46 bilhões para 2,93 bilhões, o que é, para quem está atualizado nos números da população mundial, metade da população mundial. E os quadros qualitativos por países também indicam aquele crescimento que no primeiro quadro ali apontava, né? Então, a população mundial de trabalhadores, entre 1990 e 2000, dobrou. Tudo bem? Dobrou. A quantidade de trabalhadores chineses que entrou em anos no mercado de trabalho formal nessas relações é maior do que a quantidade de trabalhadores que havia entrado nisso nos últimos 10 anos, num único país. Né? Quando as relações capitalistas chegam nessas áreas, nos antigos países ali do leste europeu, na Ásia, na América Latina, elas destroem relações passadas e impõem relações capitalistas. Então, a ideia de um pós-capitalismo, de uma pós-sociedade industrial, é uma generalização dos processos da reestruturação produtiva que vivia a Europa como se fosse a marca do mundo. Mas não é. Né? O capitalismo cresceu no mundo por processos de industrialização clássicas.
lógico que já com novas formas, etc. e tal. Mas o que remete para dobrar a classe trabalhadora. Tá, e voltamos àquela pergunta. Se isso dá o quadro geral da classe trabalhadora, não dá como ela é distribuída. Então a gente pegou esse dado, que é do Departamento de Trabalho norte-americano, no centro do sistema, no principal país do sistema capitalista, que é os Estados Unidos, que também está em branco para vocês não conseguirem ver, né? Mas que fala do total da força de trabalho, do emprego nos Estados Unidos, como é que ele é distribuído por setores básicos, que o próprio Departamento do Trabalho norte-americano dividiu nas seguintes categorias. Uma esfera chamada produtiva e uma esfera improdutiva. Eles que fazem essa divisão. E nessa divisão eles colocaram agricultura, mineração, construção e transporte, e um setor específico separado, indústria, como um setor produtivo. E colocaram no setor improdutivo comércio, finanças, serviços públicos, e colocaram numa coluna própria esses serviços públicos a respeito do governo, né? A informação vai variar de 1950 a 1990 por década, certo? Por que eu achei significativo esse dado? Hannah Arendt escreve a condição humana no final dos anos 50 e faz uma previsão. Vocês lembram qual é a previsão dela? Dada essa condição, dentro de décadas as fábricas esvaziarão. Tá. Entre 1950 e 1990, o total da força de trabalho norte-americana saltou de 62 milhões para 124. Tudo bem? Dobrou. Ah, tá, mas dobrou, agora o Daniel Bell fala, mas cresceu muito mais o setor de serviços? É verdade, cresceu muito mais o setor de serviços, certo? O setor de serviços cresceu assustadoramente, saiu dos seus 22 milhões para 78 milhões. Crescimento muito mais significativo que o setor produtivo, que tornado ali no seu aspecto total, saltou de 29 para 33. Então, um crescimento modesto no setor produtivo e um crescimento exponencial no setor improdutivo. Não é isso? Daniel Bell chega e fala, olha aí o pós-industrial, não é isso? Duas observações preliminares. Cresceu mais o setor de serviços proporcionalmente ao setor industrial. Mas o setor produtivo primeiro. O setor industrial separado ali passa de 15 para 19. Mas, veja, a previsão é que as fábricas esvaziariam, é isso? Em números absolutos, os trabalhadores do setor produtivo não diminuíram, cresceram. Cresceram menos proporcionalmente que o setor de serviços, essa é a afirmação? E isso caracteriza uma sociedade que transitou de uma sociedade industrial para uma sociedade o quê? Pós-industrial. Informação básica que a empiria não vai te dar. O estudo do movimento te revelaria, certo? Na sociedade industrial era o inverso, é isso? O setor industrial era maior que o setor de serviços. É isso? Não. Nunca foi. O operariado industrial nunca foi, em números, superior aos trabalhadores de serviço. Por uma razão até óbvia. Quem quiser conferir isso, Lenin, no Imperialismo Fase Superior, tem uma tabelinha onde ele vai fazer a quantidade de operários em relação à quantidade de setores improdutivos. E esses dados ele vai dar do final do século XIX até a primeira década do século XX. E em nenhum momento ali está dada uma superioridade do setor operário. Eu disse que o motivo é óbvio por uma questão muito simples. Quem conhece o mínimo de setor industrial vai exemplificar isso. Para que uma indústria funcione, é necessário uma série de serviços de apoio. É evidente, né? Não é possível uma indústria ser maior do que a estrutura de retaguarda que permite que ela funcione. É isso. O conjunto da força de trabalho disponível nunca será menor do que o setor empregado no setor industrial. É uma impossibilidade estatística.
Então, o raciocínio quantitativo, que serve de base às análises apresentadas, tem um erro de origem seríssimo. Eles supõem uma situação que não descrevem e inverte essa situação numa situação que eles escrevem. Então, ó, eu vou dar um dado estonteante para vocês. Olha o tamanho do setor de serviços em relação ao industrial. Nossa, acabou a indústria. Eu gero a impressão de que eu tenho uma inversão, quando essa inversão não se processou. O que nós temos claramente que os números mostram, né, é um crescimento do setor de serviços. Só que aí o Departamento de Estado norte-americano, o Departamento de Emprego americano, não nos ajuda. Porque o que ele vai meter junto nesse setor de serviços? Setores que foram tomados pela lógica do mercado, que foram transformados em setores produtivos, ainda que não deixassem de ser serviços. A mercantilização do ensino, da educação, da indústria cultural, está tudo jogado nesse setor improdutivo, como se fosse em si mesmo improdutivo. Se você reagrupasse isso, você teria um quadro ligeiramente diferente. Mas, de qualquer forma, tem uma notícia para quem tem, né, para quem tem o e-mail da Hannah Arendt para mandar uma mensagem para ela. Né? As fábricas não esvaziaram, certo? Não esvaziaram, nem nos Estados Unidos, que é o processo de ponta desse processo. Que é o ponto desse processo na forma mais desenvolvida. Tudo bem? Diga. Pode falar. Vai entrar, lógico. Esse é um excelente exemplo. Sim. Hoje ela tem 7 mil trabalhadores de fora, 7 mil, tem 18 mil trabalhadores Terceirizados. que são considerados no setor de serviços. Serviços. É um bom exemplo. E vamos dar um exemplo interno que pode acontecer lá na CEMIG. Se não acontecer, você me corrige. Numa metalúrgica, por exemplo, você tinha setores que o próprio sindicato e a própria administração consideravam improdutivos. Setor de escritório, setor de limpeza, etc. e tal. Agora, olha que interessante. Para a indústria metalúrgica, aquele trabalhador de limpeza é considerado improdutivo, ele está fora da área de produção. Agora, olha o que aconteceu com ele. Ele foi demitido dessa empresa, foi contratado por uma empresa terceirizada, que vende o serviço para a empresa metalúrgica de limpeza. Serviço que ele, às vezes é o próprio cara, continua prestando. Só que, internamente na fábrica, ele era um setor improdutivo. Agora, contratado por essa empresa, ele acabou de se tornar produtivo. Só que nessa estatística, adivinha onde ele vai aparecer? Como serviços. Então você tem uma distorção aí colocada. Um exemplo da Volkswagen também que na pesquisa apareceu, que é interessante, é o seguinte. Você está a linha de montagem do Fox. Num determinado momento da linha de montagem do Fox, chega 4 trabalhadores com timbre de outra empresa, tudo direitinho, com as caixinhas, ferramentas, etc. O que eles vão fazer? Instalar o limpador de para-brisa. Certo? Esses caras não são da Volkswagen, não contam no número das Volkswagen, não aparece nenhuma estatística, mas são responsáveis pela empresa de para-brisa, contratado por uma outra empresa para colocar e fazer a instalação do para-brisa. Veja, eles desapareceram da estatística. Eles não são operários da Volkswagen, são operários dessa pequena empresazinha, que entra na contabilidade como serviços. Eu comprei uma instalação. O que eu comprei? Comprei limpador de para-brisa instalado. A firma que ofereceu o serviço de instalar. Eles acabaram de ficar fora da linha de produção. Não contam nos custos da Volkswagen como força de trabalho. Mas veja, são força de trabalho do mesmo produto. Na pesquisa da... Insumos de terceiro aparece. As empreiteiras que vão lá cumprir o azulejo, a parte elétrica, etc. A Helena Irata estava fazendo um estudo, e no caso da Helena Irata, interessava a ela identificar a presença da força de trabalho feminina nas grandes indústrias de alimentação no Japão.
Estava lá no Japão tal, e estava estudando, eu acho que era uma fábrica de iogurte, eu não lembro qual era, mas era um... Interessa, tá. Iogurte. Aí ela, entrevistando ainda o departamento pessoal, etc e tal, falava, quantos trabalhadores tem a empresa? Ah, 3.000 trabalhadores, muito bem e tal. Quantos são sindicalizados? 3.000. Porra, 3.000 trabalhadores sindicalizados, tá, legal. Quantas mulheres? Nenhuma. Como nenhuma? Não tem nenhuma mulher contratada pela empresa. Não tem nenhuma mulher trabalhando na empresa. Não tem. Pô, estranho, né? Mas tá, já estou aqui e tal. Vamos visitar as instalações? Vamos. Aí ela sai para visitar as instalações da fábrica e só vê mulher. Entendeu? Mulher trabalhando em tudo quanto é canto. Na linha de produção, nisso, aqui nos laboratórios. Aí chama de novo o cara e falou, ó, você me deu um dado errado. Você falou primeiro que tinha 3.000 trabalhadores, tem muito mais trabalhadores aqui, né? E você falou que não tinha nenhuma mulher, está cheio de mulheres. Não, a senhora não perguntou direito, a senhora perguntou quantas são funcionários da empresa. Nenhuma. Todas são terceirizadas. São consideradas da empresa. Desaparecem, ficam invisíveis. Certo? Ah, essa empresa não tem mais, então, 20.000 trabalhadores? Não, só tem 3.000. Só que tem 17.000 ali colocado. Quando você abre a lente e analisa o número como um todo, aparece isso. Certo? Muito bem. Sem contar isso, depois vamos pegar essa... Né? Bom, aí nós já falamos, vamos lá. Pegamos o setor automobilístico brasileiro. Né? Se as fábricas iam esvaziar, o Brasil trabalha numa contramão disso. Quando você pega o setor automobilístico brasileiro, você tem um crescimento de 9.733 trabalhadores para 88.697 trabalhadores no setor. Setor automobilístico, conjunto das empresas, Anfávia dá o número. Né? Bom, uma classe que passa de 9.000 para 88.000, numericamente, no nível mais chão da empiria, não diminuiu. Certo? Agora, olha só a diferença. Eu posso pegar o dado total ou eu posso pegar o dado particular, não é isso? Eu vou pegar um peão que fala assim, esse dado está errado, minha empresa diminuiu. Você pode dar um exemplo? O Volkswagen, fui lá, tinha 40.000 e agora tem 12.000. Você vai desmentir esse dado? Não, esse dado me assombrou durante muito tempo na pesquisa. Onde foram parar os outros trabalhadores da Volkswagen? Até que eu fiz uma conversa ridícula com um operário da Volkswagen que me deu todos os dados necessários. Veja bem, tinha 40.000 na Volkswagen, na planta de São Bernardo, Anchieta, 40.000. Na época da fusão com a Ford, isso vai para 70.000, mas vamos ficar nos 40.000, né? Quantos tem agora? 12.000. Pô, então comprovadamente reduziu. Muito bem. Quantos trabalhadores na planta de São José dos Pinhais? Quantos trabalhadores em Resende? Que são os outros polos que a Volkswagen montou exatamente nesse ponto. Aí pegando os dados, eu que adoro coincidência, sabe quantos trabalhadores dá somando os polos? 40.000. Então o que nós vivemos foi um processo de desconcentração da força de trabalho em polos diferentes. Dá para sacar isso? Não, mas os sapateiros estão acabando, a sapatilha está acabando. Se você considera a Franca, diminuiu. Tá bom, considera Fortaleza junto, né? E aí você vai ver que aquilo que desapareceu aqui, apareceu lá. Se você considerar esse processo mundialmente, sair das fábricas no Brasil, você vai ter que incluir a Argentina, que teve uma planta nova da Volkswagen. Se você incluir o que cresceu a Volkswagen na América Latina, o número de trabalhadores não só não diminuiu, como aumentou. Só que ele desconcentrou. No caso que a Anfávia dá o dado de um número que cresce. Só que dentro desses dados tem uma coisa que também a empiria vulgar perde. Veja bem, quando você analisa períodos, né, esses dados são da Anfávia, né, eu já disse. Quando você analisa períodos, vai ter uma dinâmica um pouco diferente desse mero crescimento de 9 para 88. O resultado final é um crescimento significativo. Mas tem muito mais dado para tirar dessa avaliação, veja bem. Num primeiro momento, você vai ter um ciclo que cresce de 9 para 133.000.
né? Do período que vai ali de 57 a 1980. De 80 até 95, você tem um movimento de baixa, olha lá, não é isso? Vai sair dos 133 mil trabalhadores e vai cair para 83 mil. Então você imagina alguém no meio desse período, está acabando, não é isso? Tá. Imediatamente posterior tem um período curto de retomada do número de trabalhadores, que é sucedido por um período mais longo de queda do número de trabalhadores, não é isso? Que acaba até onde vai os dados, que é 2004, por um novo período de retomada. Se a gente chegasse até 2012, você veria que esse período seguiu e agora vem seguindo por um que vai cair novamente, não é isso? Por que você tira a conclusão, após analisar isso, que a força de trabalho está caindo? Que conclusão que você tiraria? Ela está caindo ou ela está subindo? Silêncio profundo. Olha a produtividade. É, lógico. Não. Você tem uma alteração da composição orgânica. Se a gente saísse disso e entrasse na análise da composição orgânica, a Volkswagen nesse período investiu muito mais em capital fixo do que em capital variável. Ela aumentou o parque tecnológico, ela transferiu o centro do departamento de pesquisa tecnológica para o Brasil. Isso está refletido no aumento da produtividade, que é brutal, né? Olha o tamanho da produtividade. E é interessante que nas oscilações da força de trabalho para cima e para baixo, olha o comportamento da produtividade. Ele oscila também? Olha lá. Opa. Sim. Sim. De aumento da produtividade. Então você... E aí, sem contar com isso. Mas o que eu quero chamar a atenção nessa tabela é o seguinte. A gente não... Seria imprudente tirar uma conclusão de que tem uma tendência à queda ou uma tendência à subida. Uma coisa que é evidente que a gente deixa de perceber é que tem ciclos. Ciclos de contratação e ciclos de diminuição da força de trabalho. Né? Tudo bem? Oi? Tem a ver com demanda, tem a ver com crise, tem a ver com uma série de questões. Mas você tem uma característica do capitalismo, de contratar nos períodos de aumento e de demitir. Né? Sem contar que aí nesses períodos vão ter ciclos de terceirização, de precarização. E algo que raramente aparece nas análises, que são ciclos de intensificação. Quando a gente fala, não, mas é evidente que teve investimento tecnológico. Teve, mas parte desses ganhos que eles chamam de produtividade não são ganhos de produtividade. São ganhos de intensificação, que são diferentes. Né? Tem momentos ali, que agora não vou lembrar onde era, que na pesquisa que foi feita aparece claramente. Bom, então aqui aumentou muito a produtividade, acho que foi ali, ó, de 2000 a 2002. Pô, é um salto tal, não teve um investimento em tecnologia mais significativo. O que teve foi alteração de processo de trabalho e intensificação brutal do trabalho que resultou numa maior produtividade. Então a intensificação não é produtividade. Né? Intensificação e produtividade é diferente. Por quê? Porque é o seguinte, produtividade é você produzir mais com a mesma quantidade de trabalho. Isso é produtividade. Você só alcança